Prezado senador Isalci Lucas, demais integrantes dessa mesa de debate sobre reforma tributária, é com grande alegria que estou aqui para tecer algumas considerações sobre o PLP 68 e sua relação no que diz respeito ao PLP 68. Em primeiro lugar, queria dizer que sim, é uma melhora gigantesca do nosso sistema tributário, a adoção do novo regime de tributação, já de ampla experiência e conhecimento no mundo inteiro. 196 países utilizam o imposto sobre valor adicionado, exceção dos Estados Unidos e de um e outro país que tem o seu tax. Nós temos evoluindo, saindo de um sistema que tem divisão de base de cálculo, comércio, mercadoria, serviços, receita, regime cumulativo, regime não cumulativo mitigado, no pior sistema tributário sobre o consumo do mundo. Isso me parece que é um consenso entre todos nós, né? Não há ninguém que defenda, que diga que esse sistema tributário que aqui está, ele representa algo de positivo. Tentamos, evoluindo jurisprudencialmente, alteração da legislação, convergindo em alguns pontos, mas alguns outros são insolúveis. E, portanto, só uma reforma tributária e que poderia, ampla dessa maneira, poderia resolver esse problema. Sabemos que uma legislação nova importa novos desafios, importa novas interpretações, mas ela traz consigo um fundamento, uma fundamentação teórica muito robusta, uma base ampla sobre bens materiais e imateriais, inclusive direitos e com serviços, ou seja, acaba essa divisão da gente ter que enquadrar e classificar de um modo ou de outro, sendo que os negócios, a tecnologia hoje cada vez mais imbrica e torna e funde essas operações, de modo que a gente não tenha como decidir tributar algo de maneira equivocada. Eu tenho litígio sobre isso. Creditamento amplo, imediato, tudo dá crédito, crédito imediato, não há mais aquela questão do crédito físico. Nós temos um sistema que vai nos propiciar a exceção de bens e serviços de uso pessoal, uma operacionalização disso de maneira ampla, de fato, inclusive previsão do seu ressarcimento de maneira clara, né? A utilização dos documentos fiscais eletrônicos, né? Com base em mensuração e padronização entre as administrações públicas, de modo que a gente possa oferecer, com base nos documentos fiscais, já o indicativo do cálculo do tributo, podendo o contribuinte, evidentemente, manifestar a sua opinião, sua manifestação por ocasião do oferecimento da declaração pré-preenchida. Isso é um avanço gigantesco. Nós vamos ter o melhor sistema tributário administrativo do mundo. E nós estamos percorrendo outros países, ninguém vai ter o que nós vamos oferecer para os contribuintes em termos de simplicidade e transparência no que diz respeito à operacionalização da reforma do consumo, inclusive com a adoção do crédito vinculado ao pagamento, que nos possibilita que nós tenhamos uma segurança de não oferecer ou pagar ou dar o direito creditório a quem efetivamente não pagou, reduzindo sonegação, reduzindo fraude, reduzindo o inadimplente contumaz, né? O devedor contumaz, aquele que diz que deve, que declara, mas simplesmente não paga, ele não vai levar esse crédito adiante. Isso é muito importante. E de modo que a gente construa um sistema simplificado que também no varejo preveja não oferecer um dano muito gravoso ao fluxo de caixa dos contribuintes, operação na medida proporcional ao valor efetivo do valor adicionado efetivo que você pode contribuir. E quando isso não for possível, a devolução imediata em 3 dias. É importante fazer essas considerações para que a gente tenha. E outra consideração que eu queria fazer com os senhores é que, para colocar esse modelo em pauta, o possível foi a criação do IVA dual, porque houve um consenso entre os entes federativos de que seria o melhor. Mas, ao mesmo tempo, o IVA dual tratado, então, nos termos do 149B, com uniformidade da sua legislação, que também é muito importante.
E aí a grande diferenciação entre CBS e IBS, CBS é União, tem a prerrogativa, ela é única, já tem administração, é mais simples para ela trabalhar esse tributo, mas no que diz respeito à IBS, nós temos o compartilhamento entre estados e municípios. E aí, graças ao regime de cooperação e o regime que nós temos a figura do comitê gestor. E me permitam ler aqui, quando eu falo em comitê gestor, no que diz respeito a seu caráter técnico e operacional num órgão de regime especial, com independência técnica, administrativa, orçamentária e financeira. Ou seja, representantes dos 27 estados da federação, mais representantes indicados pelos municípios, vão fazer parte para decidir. E uma vez indicados, vão ter plena autonomia para fazer uma decisão compartilhada e criar um novo regime, sem o qual não seria possível se fazer um imposto compartilhado. Então, quando a gente fala em IVA dual, a gente fala no 156A, que traz todos os requisitos que são aplicáveis a CBS e IBS, mas também o 156B, que trata da administração do tributo. E aí aquela referência, né, da faculdade da União interceder e União, Estados e municípios, se fosse o caso, facultativamente, na consecução de uma integração do processo administrativo. E também na faculdade de se operar administração e cobrança. Mas, ao mesmo tempo, ela diz, e aí sim é uma norma que é cogente, né, que ela diz que a troca de informações, a uniformização de bases para simplificar a operação com os contribuintes deve ser fornecida obrigatoriamente. Então, dentro desse sentido, e aí uma pequena observação que eu faço, evidentemente que eu participei do RTC junto com o Geraldo Datas, que está aqui, e a Melissa Castelo, fizemos um trabalho em um pouco mais de 90 dias, um trabalho com mais de 300 pessoas, ouvimos sim a sociedade, claro, não foi uma participação integral, porque ela não seria possível nós nomearmos, quem iríamos nomear para participar desse tipo de colocação. E depois, no momento em que a própria emenda constitucional determinou o encaminhamento do projeto de lei complementar pelo Poder Executivo, se teve o debate no Congresso, sim. Inclusive, houve a criação da Frente do Empreendedorismo, que, oportunizou a sociedade a apresentar, inclusive, projetos alternativos, tanto no que diz respeito, que eu me lembre, né, ao split payment e ao modelo do contencioso, que foram encaminhados, foram apreciados e, na sua legítima condução, o Congresso Nacional entendeu por bem realizar essa separação do contencioso nesse primeiro momento, por várias razões. A primeira, que é uma transição mais longa para o IBS e menos para o CBS, que já é mais imediato. O CBS já tem pronto o modelo do CARF, né? E, ao mesmo tempo, nós temos uma formação de um contencioso que, vocês perceberem, praticamente, a não ser alguns pequenos detalhes, ele tem uma simetria, ele espelha o processo do CARF, né, com julgamento paritário, com julgamento em primeira instância administrativo só de representantes de estados e municípios paritariamente também colocados, né? E a opção que foi dada nesse momento foi a edição dessas representações paritárias a partir do grau de recurso e uma Câmara Superior para uniformizar divergências, de modo que dentro do IBS nós vamos ter o contencioso formalizado e pronto, concluído. O que nós não vamos ter, de fato, é dentro do contencioso uma outra instância que tornaria mais lento ainda o processo, que seria aquela uniformização entre IBS e CBS, que vai ter um efeito lá pelo comitê de harmonização, né? Vai ter um efeito ex-tunc dali para frente para uniformizar essa legislação. Queria dizer também que, no que diz respeito ao contencioso, há sim um dispositivo que trata da possibilidade da utilização do processo como um todo, como está descrito no PLP 68, para outros processos. Tá? Há um dispositivo, evidentemente, que o comitê gestor vai disciplinar isso, e com sabedoria, provavelmente aqui se enquadrariam, ao meu ver, inclusive a questão dos processos de ressarcimento.
né, para verificar a análise como de fato ele existe no CARF por simetria também, mas isso é apenas uma opinião pessoal, né? Outras questões que foram endereçadas, a fiscalização, por exemplo, a fiscalização teve todo um trabalho para uniformizar a fiscalização CBS e IBS, inclusive no documento fiscal que é colocado, e na coordenação que foi estabelecida no comitê gestor, nós tivemos a prevenção, ou seja, se um representante do Estado ingressa e ele vai ser o primeiro, ele chama para ver se há o interesse da fiscalização conjunta entre representantes da administração estadual e da administração municipal, para que se possa fazer um trabalho integrado. Se não houver interesse, ele vai continuar o trabalho e vai lançar CBS e IBS normalmente. Também temos para processo de pequeno valor e baixa complexidade a possibilidade da cooperação do convênio, em que sim, aí sim a administração tributária da União pode lançar a CBS e IBS e também vai julgar a CBS e IBS e, ao mesmo tempo, reciprocamente, também a representação dos estados e municípios também vai poder fazer da mesma forma IBS e CBS, simplificando em muito esse grande número de processos que vão compor, então, esse tipo de atividade, inclusive no próprio, na própria colocação de uma instância, digamos assim, mais simplificada de julgamento para esse tipo de processo, que é em grande quantidade, representa pouco valor, mas grande quantidade em termos de operacionalização. Outra questão que é importante dizer diz respeito à questão do valor, e aí eu vejo como positivo, não como negativo. Quando, por exemplo, um estado lança e ele chamou o município não vai estar lá, ele lança e efetivamente o trabalho que foi feito foi dele. É um incentivo para que a arrecadação dessa multa que foi colocada seja interessada ao Estado, tendo em vista que muitas vezes ele vai lançar um contribuinte pelo princípio de destino que vai estar localizado em outro estado, em outro município. Então, é um incentivo para que haja efetivamente esse tipo de cooperação e tipo de atividade que eu vejo como salutar e não atinge CBS, que a CBS vai ter um portal próprio, né? Nem CBS vice-versa, porque os dois são separados, né? Autonomamente, o que é arrecadação do CBS vai continuar CBS, o que é arrecadação de multa de IBS vai corresponder à multa de IBS. Outra questão que diz respeito às multas de ofício que estão colocadas, tá? A maior parte, quando você vê multa de ofício, da mesma forma que a legislação federal, 75%, as reduções são um pouco diferenciadas, mas temos a incidência de juros Selic igual, da mesma forma. Também temos a incidência da multa de mora, por atraso, 0,33 é o dia que dá 20% do seu limite máximo. E sim, algumas alterações, talvez até significativas, nas obrigações acessórias, que provavelmente talvez a gente tenha que dar uma trabalhada para ver se não se consegue, de alguma forma, uniformizar ou harmonizar com a legislação federal, né? Dito isso, eu diria que o PLP 68 está cumprindo a sua função quando faz essa delimitação da estrutura do comitê gestor, da estrutura do contencioso, de algumas partes e aspectos específicos da coordenação da fiscalização e arrecadação. Então, seriam essas minhas considerações. Eu agradeço a atenção dos senhores. Muito obrigado.